Investir no Tesouro Direto é um passo bastante comum para quem está começando a diversificar ou quer sair da poupança. Mas é importante saber exatamente onde você está se metendo, porque do contrário, o investidor pode optar por títulos que não estão alinhados com os seus objetivos e corre risco de ficar até no prejuízo. É ruim, hein? Então, para entender melhor esse tipo de investimento e não sofrer perdas no meio do caminho, vem comigo que esse é o tema do vídeo de hoje. Eu sou Drica Risse, assessora de investimentos da SHS, e vou te contar agora tudo o que você precisa saber para se dar bem no Tesouro Direto. Se liga só. Para começar, vamos de introduçãozinha básica. Afinal, o que é Tesouro Direto, Drica? Tesouro Direto é uma maneira de você, investidor, investir em títulos da dívida pública pela internet. Na prática, você está emprestando dinheiro para o governo. Isso resume bem o que é o Tesouro Direto. Quando o governo precisa de dinheiro para se financiar, o Tesouro Nacional emite esses títulos com a promessa de pagar juros para quem topar. Mas o lance é que existem várias opções e é nisso que você tem que prestar atenção. Por exemplo, os títulos têm diferentes prazos de vencimento, que é o tempo de contrato para manter o dinheiro ali. Esses tipos e prazos dependem muito do seu objetivo financeiro, beleza? Outra coisa importante é que você só consegue investir no Tesouro Direto através de uma corretora ou banco. Tem que ter esse intermediário na transação. Mas abrir essa conta hoje em dia é muito fácil. Na XP, por exemplo, todo o processo é online e muito rápido. E qual a diferença entre esses títulos? Existem 3 tipos de títulos do Tesouro Direto. O mais famoso é o Tesouro Selic, que tem um menor grau de risco e remunera de acordo com a taxa básica de juros da nossa economia. Se a Selic sobe, a sua remuneração também sobe. Mas agora, com a Selic a 2% ao ano, o investidor vai ganhar perto desse valor a cada ano que deixar o dinheiro investido. Meio furada, deu para entender, né? Um jurinho baixinho para você, investidor. Outra modalidade são os títulos pré-fixados. Com eles você já sabe quanto de juros vai receber se segurar o título até o vencimento. Uma desvantagem desses papéis no longo prazo é que o valor da taxa pode perder para a inflação, o que gera até uma rentabilidade negativa. Por último, há os títulos atrelados ao IPCA, que pagam juros e ainda corrigem o valor pela inflação. Esses são interessantes, principalmente para quem tem planos de deixar o dinheiro rendendo por mais tempo, porque ele fica protegido da inflação e não perde o poder de compra no meio do caminho. E quando o cenário inflacionário está bem imprevisível, ou seja, quase sempre no Brasil, você também fica ali protegido com ganhos reais bem acima da inflação, porque você tem a inflação mais juros. Mas quais são os riscos do Tesouro Direto? Agora sim, olhos e ouvidos bem abertos. O Tesouro Direto é um dos investimentos mais seguros do país, mas tem risco sim. O primeiro deles é o risco de crédito, ou seja, de você levar um calote. Esse risco é muito pequeno e só vai acontecer se o Brasil quebrar de vez, porque enquanto houver governo, o Tesouro vai empurrar a dívida emitindo novos títulos para trocar dinheiro e devolver para quem está resgatando e assim vai. É como um ciclo. Outro risco é o chamado marcação a mercado, que tem a ver com o prazo de vencimento do título. Quanto mais longo o vencimento, maior o risco, porque o título fica mais suscetível às incertezas do caminho. Agora, funciona assim: todos os dias o preço dos títulos sofre alteração de acordo com a demanda do mercado. Se você resgata o dinheiro antes do prazo e naquele dia o título está valendo menos do que quando você comprou, você perde dinheiro. Agora, se a curva de juros reverte e você tira o dinheiro num dia em que o título vale mais do que quando você comprou, aí você resgata essa diferença em ganhos, entendeu? É um risco bem difícil de prever. Depende do ambiente econômico e até da confiança do mercado no governo. E nesse sentido, o Tesouro Selic é o menos afetado.
ele não varia muito de preço, não. Essa marcação a mercado aconteceu muito agora nessa época da pandemia. Nós tivemos diversos títulos que teve rentabilidade negativa no auge da crise. E quanto eu preciso para investir no Tesouro Direto e quanto vou receber? Isso depende de qual título você escolher. Cada um oferece uma remuneração de juros diferente e elas mudam praticamente todos os dias. No site do Tesouro Direto você consegue fazer as simulações, mas a remuneração será sempre proporcional ao risco. Quanto maior o prazo, maior o prêmio de risco, que são os juros oferecidos para pagar mais e mais adiante. Ou seja, quanto mais longe o vencimento, mais juros você deve receber. Para começar, precisa de muito dinheiro não. Existem aplicações no Tesouro Direto por menos de R$40, que é quando você compra um pedacinho da dívida pública bem fracionada. Esse valor depende do tipo do título escolhido. Já no Tesouro Selic, por exemplo, os investimentos começam a partir de R$100. Outra coisa para ficar atento é se a corretora ou banco que você escolheu cobra taxas para investir no Tesouro por aplicação. Hoje em dia, a maioria zerou as taxas, mas não custa se certificar. A XP, por exemplo, não cobra taxa alguma, o que já aumenta também o seu rendimento. Fora isso, com exceção das aplicações de até R$10 mil no Tesouro Selic, existe uma taxa fixa anual chamada de taxa de custódia, que é cobrada pela Bovespa no valor de 0,25% ao ano em cima de tudo que está aplicado. É meio que como uma taxa de administração se você for comparar com os fundos de investimento. Por último, mais um ponto que afeta a sua rentabilidade é o momento em que você decide resgatar o seu dinheiro e a relação com o imposto de renda. Anota aí direitinho. Quanto mais você deixa o dinheiro investido, menos imposto você paga, tá bom? E para saber direitinho a tabela de prazos e valores, você encontra essa informação facilmente na internet. Mas a regra é, quanto maior o tempo que você empresta o dinheiro para o governo, obviamente, menos imposto você vai pagar. Combinado? Isso aí, em geral, funciona para a grande maioria também dos investimentos. Bom, eu termino esse vídeo desejando que tenha ficado um pouco mais claro o produto Tesouro Direto tão falado, todos os pontos que você precisa prestar atenção e que você tenha gostado, é claro. E se este for o caso, deixa o seu like, compartilha, se inscreve no nosso canal também para assistir ao que vem por aí. Muito obrigada pela sua companhia até aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!